Vai ter que botar a cadeira, trazer a extensão pra cá, porque eu tô morrendo de calor, viu? Por favor. Não tá fazendo calor não, é? Tá insuportável hoje. Ai, olha, já chegou uma pessoa. Traz esse ventilador que eu não tô suportando de calor. A coisa tá feia aqui em Salvador. Vamos lá. Isso. Vem chegando gente. Eu acho que tá muito escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ficar mais pra cá, pra ficar menos escuro. Bota na cadeira, mãe. Deixa eu ver aqui. Se ficou mais claro, ficou bem melhor. Isso assim, acho que caiu água na camisa. Ei, gente. Presília? Como é o nome de Presília de verdade? Daiane Souza. E aí, gente, deixa eu botar aqui no não perturbe, né? Pra poder não ficar recebendo notificações. Obrigado, meu filhote. Ai, Nicolas, tá muito forte. Senão não vou conseguir. Tá dando pra me ouvir direitinho? Priscila. Ah, tá bom. Seja bem-vinda, Priscila. Carmen. Vamos falar hoje sobre poder político. E como eu falei, vai ser uma série. Oi, Joe! Vai ser uma série para falar sobre poder político. A gente não vai falar só hoje. E hoje nós vamos começar com o tema direcionamento. Deixa eu ver se eu coloco essas anotações para cá, porque o ventilador tá bem virado para mim. Acho que agora vai. Vamos lá, vamos ver aqui. Tá dando para me ver direitinho? Acredito que tá, né? Essa aguinha que eu tomei agora, e agora respingou no meu vestido. Deixa eu ver se chega mais algumas pessoas pra gente começar. Cadê eu? Ah, tá, porque eu não falei seu nome. Tá sentindo voz, se sentiu a solidão do seguidor. Oi, Belchior. Seja bem-vindo. Boa noite, Belchior. Bom ter vocês aqui, né? Mais uma live da Papo de Preto. A semana passada eu não fiz nenhuma. Essa semana eu fiz 3, assim, para vocês não reclamarem mais, né? Dizer que tava com saudade. Mas isso é bom, né? Quando sente falta é bom, porque quer dizer que gosta, né? E valida o nosso trabalho, porque a gente tá aqui para fazer um trabalho legal mesmo, de verdade, que seja para o nosso povo, que não seja mais do mesmo, né? Não seja essas coisas que a gente vê na internet, que só nos distrai, que só nos ensina a coisa errada, né? Pra gente não ficar igual as de Janeiro e Silvinhos da vida. Boa noite, Jana. Eu acho que eu vou começar, né? Eu gostaria de começar com mais pessoas, porque eu acho muito sério. Acredito que esse é o assunto mais sério que envolve o povo preto quando se diz nacionalista preto, panafricanista, com a intenção de desenvolver autonomia, né? De sair desse ciclo de integração com o branco. Então vamos começar. Então a live de hoje é sobre o poder político. O primeiro tema é direcionamento, porque eu vou fazer uma sequência de coisas que eu venho aprendendo com algumas séries que... Eu tô no curso do Quilombo Cotô. Tem como separar o autor da obra? É você quem sabe. Cada um segue aquilo que quer, né? Eu tô aqui para tentar fazer o possível para dar a melhor orientação, né, pro meu povo. Vocês é que decidem o que é que vão fazer com as informações que vocês têm. Então,
Eu estou fazendo esse curso, algumas pessoas que, talvez, que estejam aqui seguindo também pode ser que esteja fazendo, né, o CFK, que é Consciência e Formação de Quilombo, para aprender como se organizar de forma preta, como pensar autonomamente, como agir autonomamente, né? A gente precisa aprender com quem está na estrada há mais tempo que nós, né? E que bom que o povo está chegando, porque o assunto de hoje é muito sério. Eu espero que as pessoas fiquem até o final da live, porque é muito importante que a gente entenda sobre o poder político, né? E eu tô aprendendo muito, assim, muito mesmo. Quem quiser fazer o CFK ainda tem inscrição, porque as mediações vão começar. A gente, desculpa o ventilador. Vou tentar botar ele para outro lado. Isso, Priscila. Que bom que você está fazendo. Ótimo. Quem não está fazendo, se inscrevam. Não é uma formação cara, né? Custa R$30 por mês. A gente vai pagar 4 meses, né, Priscila? Dá R$120. Não é caro. Para uma formação, a gente consome tanta desgraça branca. Então, não é uma formação cara. Eu tenho visto que vale a pena. Eu tenho aprendido muita coisa com quilombocultor. Não, eu vou logo dizendo a vocês que não são semideuses. Vocês não vão procurando tapinha nas costas, mãozinha na cabeça, né? Mas tem agregado muito aquilo que eu já acredito, né? Aquilo que eu já aprendi e que a estrada é longa, porque para tirar esse recheio todo, né? Eu tô com 41 anos, eu comecei a tirar o recheio em 2019, então tem aí muitos anos ainda para poder tirar todo o recheio branco. Então, o que eu tenho aprendido sobre poder político, isso é muito legal e também estou aprendendo bastante. Que bom. É isso mesmo. Ali não tem como não aprender, não. Está sendo muito gratificante assistindo as séries que eles indicaram, os filmes. Rapaz, eu estou vendo coisa que eu nunca reparei na vida, né? Quando Taiwo dizia assim: a gente tem que aprender sobre poder político, porque o poder político é mais importante que o poder econômico. Pri, quanto tempo! É de hoje que eu não vejo essa nega, pensei que estava de mal comigo. Boa noite. Então, quando ele falava que poder político é mais importante que poder econômico, eu ficava meio bugada, sabe? Mas tem uma frase que ele sempre diz assim, para vocês verem os judeus, né, que tinha poder econômico, mas não tinha poder político e foi dizimado na Alemanha. E aí eu disse, realmente tem um fundamento, porque os judeus eram bem ricos e os alemães perceberam isso, né, que eles estavam crescendo, e é sempre assim, né? O processo de eugenia no Brasil foi a mesma coisa, viu? Que os pretos estavam crescendo, estavam se multiplicando, então vamos embranquecer a população brasileira para que eles não sejam mais do que nós, para que eles não sejam mais fortes e se organizem. A ideia é essa. Então eles precisam nos dizimar, e se a gente não está organizado, isso acontece. Foi. Semana passada realmente eu não fiz, não. Essa semana passada eu estava me dedicando ao aniversário de Nicolas e de Liliane. Então, eu comecei a entender o que ele quis dizer nessas semanas que eu estou me dedicando a assistir essas séries. E uma coisa que eu sempre percebi sobre nós, principalmente sobre mim mesma, eu tiro por mim, porque se eu estou aqui hoje falando para vocês é porque eu tive que fazer esse caminho de volta. Não vi ontem não, ainda não assisti a de ontem não, Pri. Mas ele vem falando sobre isso nas reuniões com a gente e isso vem me chamando a atenção. E eu comecei a assistir com esse olhar. A gente se distrai muito. Nós somos um povo que somos deseducados diariamente para estarmos distraídos, né? Para estarmos assim, sem enxergar aquilo que deveríamos enxergar. Nós somos um povo criados para viver o hoje, né? Consumir hoje. Eu coloquei assim,
viver uma vida baseada no imediatismo, né? Ah, vamos beber que eu tô feliz. Ah, tô triste, vou beber também. Vou comer também. Ah, eu ganhei um dinheiro legal, eu vou torrar, eu vou viajar, eu vou fazer acontecer. Hoje mesmo tem uma pessoa que solicitou amizade pra mim, um preto, né? Quando eu fui olhar o perfil, tá lá, lugares que eu ainda vou conhecer no mundo. Canadá, Paris, Estados Unidos, Sydney na Austrália, isso aqui. Eu fiquei assim olhando, digo, mas rapaz, sabe? E hoje, Ana e Paula, a gente vive muito esse tempo de distração, de gastar desordenadamente, né? Viver uma vida, tipo, uma frase que meu irmão sempre fala, que a gente ouve muito e a gente não sabe o objetivo das coisas que a gente ouve, e nem sabe que essas coisas que a gente ouve nos direciona para viver a vida que a gente vive. Carpe diem. Eu acho que é assim que fala. Acho que é uma frase francesa, se eu não me engano, que significa viva o hoje. E a gente pode pensar que é bobagem, mas esse tipo de frase, você precisa conhecer, você precisa comer, você precisa consumir, compre, faça, sabe? Essas coisas que a gente recebe o tempo todo, aquele famoso comamos e bebamos que amanhã morreremos. Né? É uma frase que está na Bíblia, que eles dizem que é dos fariseus, e eu descobri essa semana que não, que é uma frase quemética, né? Numa das lives da Dissecando Racismo, eles estão falando sobre, honre sua ancestralidade e conheça a sua história. Eles estão falando sobre as dinastias dos faraós, estão falando sobre Kemet, sobre Cush. E aí essa frase eu anotei em algum lugar, mas como não é sobre isso que a gente vai falar, eu não estou me recordando agora. Mas essas coisas que a gente vem ouvindo, vem nos tornando pessoas imediatistas, que precisa viver o hoje, que precisa viver, gastar, que precisa viver sem planejamento, sabe? E enquanto a gente é distraído a viver uma vida de prazer, de desconexão tanto um com o outro como com o espiritual, com a falta de planejamento, sem pensar no amanhã, né? Enquanto a gente está fazendo tudo isso, nossos inimigos estão todos se organizando, criando leis, criando estruturas para continuar nos dominando e usando os nossos para a gente continuar assim. Lembra que eu falei aqui uma vez que essas pessoas que estão nos espaços ditos de poder, no topo branco, elas nos vendem ideias, produtos e modos de viver branco? Não é isso? É isso. Então, enquanto elas nos vendem modos de viver branco e a gente se distrai com essa vida de desconexão, de prazeres e de imediatismo, os nossos inimigos estão lá, no poder, sabe? A gente não aprende sobre economia, a gente não aprende como lidar com o dinheiro, a gente não aprende como ter atitudes que vá nos trazer poder, né? Deixa eu ficar me organizando aqui com os horários, tá cedo. E a gente fica o tempo todo vivendo, bora viver, bora se divertir, porque a gente não sabe, a vida é curta, a gente não sabe o dia de amanhã, então vamos viver. Isso não quer dizer, gente, que a gente não tenha que se divertir, mas a gente precisa fazer tudo muito planejado, muito organizado, se a gente quer ter poder. E eu aprendi isso. Se a gente quer ter poder, a gente precisa ter direcionamento de como a gente vai viver a partir de agora, em todos os sentidos. Se a gente já sabe, a muriçoca aqui tá daquele jeito, né? Se a gente já sabe que eles estão organizados para nos violentar, para nos matar, para manter o poder sobre nós, nós já sabemos que eles são os nossos inimigos e nós queremos mudar isso, a gente precisa ter um direcionamento, né? Ter poder político
é determinante para que sejamos respeitados como nação. A gente pode ter o dinheiro que for, porque, por exemplo, nós somos a maioria do povo brasileiro, mas nós não apresentamos perigo para essa estrutura racista, para os brancos. Nós não apresentamos perigo, porque nós vivemos a vida de branco, nós consumimos do branco. Quando a gente arruma o dinheiro, para onde é que a gente vai? Para o shopping. Qual é a visão que a gente tem de sucesso quando a gente quer ter alguma coisa? Por exemplo, a pessoa vira pagodeiro ou vira cantor de funk e fica famoso. O que essa pessoa vai fazer? Vai comprar carro, vai comprar uma casa cheia de piscina, uma vida cheia de glamour. E aí as pessoas dizem assim: mas você não quer que as pessoas vivam bem, porque preto só tá bom quando tá na biela, quando tá sofrendo. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente vive uma vida em torno do nosso umbigo e gastando com branco. A gente vai comprar esse carrão, a gente vai comprar aquela moto enorme, a gente vai comprar aquela casa com piscina, enquanto a maioria dos nossos está se lascando lá embaixo. E a gente acha que a gente não vai sofrer violência racial, porque a gente já chegou nessa porra desse topo, que a gente acha que é topo, né? A gente acha que não vai sofrer violência racial. E isso é engodo, isso é engano. Então a gente precisa mudar essa rota. Oi, João, seja bem-vindo. Sabe, a gente precisa mudar essa rota se a gente quer ter poder político e se a gente quer ser respeitado como nação. Sabe, se o nosso objetivo hoje é esse, construir uma nação africana forte, a gente precisa mudar a nossa forma de viver, os nossos valores, o nosso direcionamento, né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei. É o poder político que ele direciona a não só usar o dinheiro corretamente, mas determinar como você vai viver e se relacionar para sustentar esse poder. Mas como? Quer dizer que o poder político também determina as minhas relações? Com certeza. Principalmente. E a gente demora de entender isso. Quando a gente fala de não palmitar, a gente não está falando que você não deve se sentir amada, a gente está falando que o seu sentimento é uma construção social e você precisa ter a noção de que o poder de uma nação está acima do seu sentimento. Eu ouvi uma frase hoje, numa dessas séries que eu estou assistindo, que ela diz assim: eu aprendi muito cedo que poder está acima de sentimento. Só que a gente é ensinado a pensar de outra forma. A gente é ensinado que poder é uma coisa ruim. Vocês estão ouvindo a cigarra? Tem uma cigarra aqui dentro de... Menina, aqui é... Menino! Aqui é direto isso, viu? Ai, parou. Menina, que situação. A gente é ensinado que poder é uma coisa ruim, que poder é coisa de corrupto, que a gente não tem que buscar poder. Tá dando risada, né, Pri? Mas eu que fiquei até com medo agora aqui. A zoada que a cigarra fez. Aqui em casa, como tem muito mato atrás, entra de tudo aqui. Já entrou 2 passarinhos namorando, de asinha dada. Já entrou casal de morcego. Quem me acompanha no Face dá risada. Eu agora tô assistindo, ver se eu consigo falar. The House of Cards. Fala sobre os Estados Unidos, sobre uma presidente. Que mulher, viu? Você diz assim, a mulher é desgraçada, mas ela é a pessoa que sabe o que é poder. E ela sabe que é isso que ela precisa, porque não é uma questão dela. Ela tá ali como representante de uma nação. E toda a liderança... Meninos, vocês estão ouvindo? Meu Deus! Toda a liderança, se você quer ser líder do seu povo, se você quer ajudar o seu povo a se conduzir, a ser uma nação poderosa, não tem outra coisa a se fazer. Nós precisamos entender que
o poder está acima do sentimento, que se você está nesse cargo, se você é um líder, você precisa ser firme e você precisa fazer qualquer coisa por essa nação. Ó, lá vem de novo, ó. Ó. Menino! A cigarra não quer deixar eu fazer live hoje, não. Gente! Menina, que situação, viu? Poder político é o que faz outras nações lhe respeitarem e nem pensar em subjugar ou roubar o que é seu, a não ser com guerra, né? Tá com medo de quê? Da cigarra? Eu não tô com medo dela não. Enquanto ela não estiver perto de mim, pra mim tá bom. Ó. Ó. Menina, eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui onde é que ela está. Porque, rapaz, é uma pena que o Instagram não vai deixar eu fazer live até depois de 1 hora. Olha lá. Ai. Agora, ai! Tá vindo. Ih, no ventilador. Ó, a borboleta, tá vendo? E a cigarra. Meu Deus! Olha pra isso. Menino, é hoje que eu não faço live. Agora pense aí. Meu pai. Ô, Louro, meu Deus, manda esse povo embora. Vocês devem estar tudo se acabando. Ó, Bahia, todo mundo dando risada. E agora o medo? E agora o medo de sentar? Gente, cadê ela? Ai. Gente do céu! Olha pra isso! Ui! Ai! Parece que ela tá com raiva de mim, viu? É porque eu não gosto de inseto. Não gosto de inseto. Vixe. A borboleta eu ainda tolero. Mas a cigarra... enorme, você viu? Ela tá ali atrás da mesa. Tomara que não venha mais. Caiu. Deixa eu ver se eu jogo alguma coisa por cima. Pra ela não vir mais. Deixa eu ver aqui. Caiu no chão. Gente do céu. Que situação a minha. Eu não vou matar, não vou botar. Toda vez que eu tento fazer alguma coisa, ela faz uma arte. Gente, a cigarra não vai deixar eu fazer live. Eita. Eu só quero... Menina, a cigarra não tá deixando eu fazer live, não. Cadê ela? Aí. Ai, meu Deus. Olha a Liliane fazer alguma coisa. Meu Deus. Você vai fazer meme comigo, Joe? Menina! A menina tá aqui dizendo que nunca viu isso em live nenhuma. Aí eu tô lascada. Gente! Você viu a zoada? Eu ouvi. Gente. Ai, como bonita ela. Ai, leva pra casa. Leva pro Rio. Menina! Menina, vai embora. Tu vai morrer aqui. Gente! Ai, morreu. Morreu o quê, Liliane? Ela tá aí gritando. O povo tá aqui gritando. Ah, pra aí, o povo tá se acabando da risada de minha cara aqui. Eu correndo por causa da cigarra. Aí, tá vendo? Ai, Liliane, leva lá pra dentro do quarto, Liliane. Ela vai, foi? Pronto. Vocês ficam dando risada de mim, que absurdo! Ai, meu Deus! Quanto tempo eu perdi aqui da live, deixa eu ver aqui. Quase 10 minutos tentando pegar uma cigarra. Gente, eu quero ver esses comentários. Deixa eu baixar os comentários. Ai, deixa eu ver aqui. Tô ficando com medo daqui. Ai, que cigarra escandalosa. Nossa, é enorme.
Sim, vai fazer meme, né? Quase fiz xixi nas calças. Olha pra isso. Gente, que povo ordinário. Ai. Olha, pode deixar, Pri, mando pra você os memes. Rapaz, amigo da onça. Minha barriga tá doendo de rir. Um mulherão desse correndo da cigarra. Vem pra cá. Vem pra cá pra tu ver. É, minha filha, aqui é a vida real. Aqui não tem nada de gravação. Vai comer, eu tô suada. Correndo da cigarra, gente. Se vocês morassem por aqui, vocês iam ver o que é isso. Eu não me acostumo. Não me acostumo. Aqui entra de tudo. No dia que entrou o morcego, que o morcego ficou parado. Eu nunca vi morcego ficar parado na parede em plena claridade. Deixei todas as luzes acesas e o morcego não saiu da parede. Eu acho que Mima deve ter lembrado disso, que eu coloquei no Face perguntando o que é que eu fazia. Aí mandaram baixar um aplicativo com a zoada que o morcego não gosta. É ordinário, mas me ama, né? Tá certo. Eu baixei, ficou fazendo aquela zoada horrorosa que tava mais fácil eu sair do que o morcego. Quem disse que o morcego saiu? Eu fiquei até de manhã acordada com medo do morcego. Só depois, quando o pedreiro chegou, foi que tirou o morcego e jogou no mato, mas não adiantou nada. Ele continua entrando, porque minha casa eu sempre deixo as janelas abertas e a porta do meu quarto fica aberta, porque é muito alto, né? Tem uma visão muito bonita. Mas eu não me acostumo. Não me acostumo. E aí é assim, você tira uma... Você pode jogar inseticida o que for, mas entra mais. Entra o tempo inteiro. Quem gosta é a Liliane, que a Liliane é contemplativa, né? A natureza. Esse povo de Odé, né? De Oxóssi, gosta de mato, de coisa na natureza. Eu tenho pavor. Eu vim morar no meio do mato, mas eu tenho pavor, morro de medo. E parece que essa raça gosta de mim. Porque até numa manifestação de professores, no centro da cidade, em frente à prefeitura, uma borboleta pousou em cima da minha cabeça. Pense aí, essa daí eu não fiz nada, porque ficou lá pousadinha, quietinha, o povo tirando foto. Mas aqui em casa eu fico apavorada, porque eles não ficam quietinhos no canto. Eles ficam voando pra lá e pra cá e eu fico louca. Né? Fico morrendo de medo, porque às vezes se bate na gente. E eu sou medrosa mesmo com o negócio de animal, viu? De bicho... Sou medrosa, já teve gente aqui que disse que entrou cobra, que nunca aconteceu. Eu sempre digo, se acontecesse aqui em casa, eu deixava ela tomar conta e sair de casa, porque eu sou medrosa mesmo, viu? Sou mesmo, pode fazer meme, porque eu sou medrosa mesmo. Joe, amigo da onça, tá ouvindo? Tá lá dentro do quarto com Liliane e tá fazendo zoada. Estão ouvindo a zoada? Gente, meu Deus, vou tentar otimizar a live, viu? Que live... É, essa borboleta é coisa boa, né? Tem uma aqui parada na escada e ela é linda, ó. Preta com amarelo, tá vendo ali na escada? Linda, 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 linda. Aqui sempre tem essas coisas. Passarinho, eu sei que passarinho não vai fazer nada, mas eu morro de medo. Porque não é que eles vão querer fazer nada, que no afã de querer sair de dentro de casa, eles ficam loucos e aí ele me enlouquece também. Porque eles querem sair, eles ficam se batendo até achar uma janela, uma abertura pra sair. E aí, minha filha, eu fico doidinha. Teve um dia que eu tive que fechar todas as janelas. Eu, não, fecha. Mas tem dia que eles entram pela seteira. Qualquer brechinha que tiver, entra. Deixa eu me recompor. Olha, gente, vamos lá. Ai, que horas são? Gente, essa live vai ficar na história. Quando eu colocar essa live no Facebook e no YouTube, o povo não vai conseguir pegar o fio da meada. Porque quando vê a maluquice da cigarra... Eita, olha pra aí como tá cantando. Eu nunca tinha visto assim. Cantando desse jeito, eu nunca tinha visto. Vamos lá, gente. Deixa eu ver onde eu parei. Pronto. Então, todas as nações... que querem, que live, né? Todas as nações que querem ser soberanas, autônomas, elas determinam o poder deles, né? As regras, os estatutos, a forma como vão viver, e é uma forma sempre própria.
Nenhum país que quer ter poder vai viver de acordo com valores que não são os seus, né? E aí é por isso que os países têm fronteiras e têm um exército para defender, né? Para ter soberania. Se você não tem um estado forte e não tem um exército para defender esse estado, você sabe que outros países vão querer subjugar. Porque a gente sabe que o Ocidente é vagabundo mesmo, que poder é uma coisa que eles precisam para poder continuar tendo essa vida de dominar outros, né? Para continuar tendo poder mesmo de barganha, de imposição, né? E aí, agora eu estava assistindo essa série e o presidente russo estava lá querendo tirar onda e a presidenta dos Estados Unidos, plena, né, não movia um dedo porque ela tinha tudo muito organizado, tudo sob controle e ela não tinha sentimentalismos, ela não colocava nada na vida dela acima desse poder que ela tinha de ser a presidente de uma das maiores nações do mundo, a mais sacana, na verdade, né? O mais importante para se obter poder político é ter um direcionamento. Ah, a cigarra me deixou doida. Um direcionamento. Primeiro, um objetivo. E o nosso objetivo é estruturar um Estado africano. Esse é o nosso principal objetivo. Estruturar um Estado africano. Porque a gente sabe que outras nações têm seu próprio Estado e é autônomo. Nós somos um povo que não somos autônomos. Nós vivemos debaixo da mão do colonialismo. Tanto no continente quanto nas diásporas. Então a gente precisa de autonomia e esse é o nosso principal objetivo. Coloque isso como objetivo de vida. Eu preciso trabalhar para construir um Estado africano, junto com os irmãos que realmente se entende africano, né? Tanto na diáspora quanto no continente. Com quem que nós vamos estruturar? O segundo direcionamento é com os africanos do continente da diáspora. É isso que a gente precisa entender. Nenhum judeu criou o Estado de Israel com alemães. Mesmo que tivesse alguns alemães que não eram ruins, como Hitler e sua tropa, né? Mesmo tendo alguns alemães que esconderam judeus, eles não trataram os alemães como amigos. Eles trataram como inimigos, porque eles não poderiam ter poder flertando com aqueles que representavam a sua desgraça. Sabe? A gente precisa colocar isso. Por quê? Porque nós somos o único povo que flerta com quem causa a nossa desgraça. Nós somos o único povo que achamos possível construir alguma coisa junto com os brancos. Sabe? Isso é muito louco. A segunda parte do direcionamento é isso. A primeira nós precisamos construir um Estado africano. A segunda nós precisamos construir um Estado africano com os africanos, seja de diáspora, seja do continente. A gente não pode pensar que vamos construir uma nação africana com gente branca. Porque, como eu sempre digo, ainda que o branco não seja desgraçado, que fica tratando você com racismo, te violentando e tal, ele não é seu irmão. E ele se beneficia do racismo também. Certo? Então a gente precisa ter isso na mente muito fechadinho, sabe? Para não cometer erros. Não se pode cometer esse tipo de erro quando se quer ter poder político. Terceiro, como nós vamos criar um Estado africano, uma nação forte? Criando nossas próprias organizações políticas, econômicas, culturais, educacionais e, eu falo que bélico, ou de segurança, ou de autodefesa, né? A gente precisa ter nossas próprias organizações e nossa própria forma de nos defender. Porque a gente sabe que
O Estado brasileiro, que as pessoas se reivindicam para si, que o Estado é nosso, os pretos que ainda estão aí alienados, o Estado é nosso, e porque a gente paga imposto. O Estado brasileiro não nos protege, o Estado brasileiro nos mata. Deixa o PRI, deixa a live salva assim, viu? Exatamente, Paula, racionalizar e não permitir interferências de afetos. Exatamente. É o que a pessoa que é preta e que diz assim, mas o que é que eu faço com a minha mãe branca, a minha avó branca, não sei quem branca? Ninguém tá mandando você matar. Mas você precisa entender que a sua avó, a sua mãe, seja lá quem for, não é violentada, você que é. E você precisa ter um direcionamento e não deixar o seu afeto por esse parente distrair você, desviar você desse objetivo que é construir um Estado africano forte, autônomo e soberano. Entendeu? É isso. Não permitir, porque o poder está acima dos sentimentos. Ah, mas a gente vai ser igual aos nossos opressores. Gente, a gente precisa se defender, se fortalecer. Se a gente não começar a pensar para dentro de nós, da nossa nação, a gente vai ficar girando em círculo a vida toda. Ninguém tá mandando você matar branco, não. A gente tá falando com você para você ter a consciência de que o seu povo está acima de qualquer coisa na sua vida, inclusive dos seus sentimentos. Pare de achar que sua vida tem que ser regida pelos seus sentimentos. Até porque os seus sentimentos são direcionados. Seus sentimentos estão determinados por uma construção social que você não teve controle. Uma construção social midiática, da escola, sabe, da igreja, de tudo na sociedade que é branca e que determina valores que você vai absorvendo a vida toda e que faz você passar a vida amando branco. Então, os seus sentimentos não podem determinar isso, sabe? E eu já vi muita gente legal, muita gente consciente se desviar do caminho por conta disso. Porque está implicado, ou está casado com branco, ou é filho de branco, ou alguma implicação tem, entendeu? E a gente precisa ver isso. E o terceiro os nossos valores. E esse é um dos mais importantes, porque a gente precisa saber como se portar para que essa estrutura, esse Estado africano, seja efetivado. Então, o primeiro é firmeza. E para mim, firmeza é uma coisa muito importante. Eu estava falando hoje, tinha uma publicação da Dissecando falando sobre Mano Brown, que ele, quando começou, né, a carreira, tinha aquele discurso, né, da gente não se vender aos brancos, de não se distrair com o shopping, né, de não se distrair com essa vida branca que era vendida para nós. E hoje ele faz um ensaio fotográfico usando o Louis Vuitton com uma mulher branca, né, com Cleo Pires, e usando na capa da revista Ele. E aí, isso é muito triste porque nosso povo precisa de líderes, de referências que tenham firmeza, de caráter, de valores. Isso, na capa da revista. Porque o que vale para uma pessoa jovem que ouve uma pessoa dessa, que tem um poder de inserção dentro do nosso meio e que diz que você não tem que se vender, usa a música, que é uma coisa poderosa, uma linguagem poderosa, né? E diz que você não deve se vender aos brancos, não deve se distrair com o shopping, com as coisas do branco, e no final você faz uma representação de uma das maiores empresas capitalistas desgraçadas, que é a Louis Vuitton, de um valor que pobre não pode pagar, sabe? É muito triste isso. Quando ele podia, ele tinha todo o capital econômico, cultural, para poder criar uma marca própria com uma mensagem poderosa para o povo preto. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter firmeza. E é uma das coisas que eu admiro muito em Malcolm X, porque Malcolm X ele saiu de um fanfarrão, palmiteiro, descarado, que aprontava, que pegava a mulher à torta à direita, que virou gangster. E quando ele entendeu
que ele era um escravo do branco, ele começou a ter um novo direcionamento e ele não se desviou disso. Ele foi marido de uma mulher só, ele teve 6 filhas com essa mulher, ele focou naquilo que ele precisava para construir, para ser referência para a sua comunidade. Porque cego guiando cego, gente, não vai para canto nenhum. Nós precisamos de gente que entenda e que siga esse caminho, que seja firme. Não que fique se desviando, que fique para lá e para cá, porque isso confunde as pessoas que seguem esses líderes, sabe? Além da firmeza, foco, sabe? Você tem certeza do que você quer fazer, do que você precisa fazer e você não se desvia. Ainda que venha o sentimento, ainda que venha aquela proposta do branco para você vender o seu potencial para ele, sabe? Você está passando fome? Não tá. Você ganha pouco, tudo bem. Você não está passando fome, então você não precisa se vender para o branco. Sabe? Então a gente precisa ter esse foco de entender qual é o caminho a seguir e seguir ele sem olhar para os lados. Porque se a gente fica olhando para os lados, a gente se desvia. E quem quer criar uma estrutura forte, autônoma, ele só segue para frente. Ele não se desvia. E a gente não tem esse direito. Já nos libertamos, já tiramos o recheio, uma grande parte do recheio. A gente não tem esse direito de ficar se desviando. Planejamento em tudo. Eu estou assistindo alguns vídeos sobre planejamento econômico para quem quer sair do emprego, mudar de emprego. Eu não quero mais ser empregada. Eu sou concursada. Eu posso ficar confortável com estabilidade, porque é só o que tem mesmo. Funcionário público não tem nada de bom não ser estabilidade, mas eu não quero. Eu quero trabalhar para mim e para o meu povo, e eu preciso de autonomia, mas eu não posso fazer isso, chutar o pau da barraca e dizer vou sair e ficar mendigando, né? Eu preciso, como tem um Itã que fala que Oxum foi lá e lavou primeiro suas joias. Eu preciso primeiro cuidar do que é essencial para depois tomar esse passo. Então eu estou me planejando para quando eu tiver esse capital econômico de criar minha própria empresa, eu dar uma banana para a prefeitura. Porque era meu sonho trabalhar com escola pública, porque eu pensava que eu poderia fazer algo diferenciado, mas não tire isso da cabeça, porque no público você vai ser lutando contra um sistema inteiro, sabe? No público você vai continuar nadando contra a maré, se acabando todo para poder conseguir fazer alguma coisa. Deixa eu ver que falta 16 minutos para poder eu não perder o foco. Então a gente precisa planejar esse caminho. Se eu preciso criar estruturas, eu preciso criar organizações pretas, como é que eu vou fazer? Eu tenho condições para isso? Quais são as condições que eu vou criar para ter essa estrutura? Quais são as condições que eu vou criar para ter uma empresa preta que emprega pessoas pretas? Que possa fazer pessoas que amanhã saem da cadeia, que não é bem recebido pela sociedade, não era antes, não vai ser agora, e que a gente pode dar emprego a essas pessoas, que a gente pode abrigar essas pessoas, que a gente pode dar dignidade aos nossos irmãos, sabe? Porque ficar falando só não vai adiantar. A gente precisa começar a planejar formas de nos organizar e de saber o que fazer para que essa estrutura africana seja real, sabe? Não seja utopia. Isso só vai virar realidade se cada um de nós tivermos esse planejamento, esse foco, esse direcionamento, essa firmeza, entendeu? Depois vem a autonomia financeira, que é isso mesmo, a gente precisa trabalhar para nós mesmos ou trabalhar para os nossos, a gente precisa trabalhar dentro da nossa comunidade, autonomia financeira, amor ao próprio povo, porque a gente precisa, uma das coisas mais importantes para se obter poder político é a gente entender que o nosso povo está acima de qualquer coisa, sabe? Mima, todas as empresas agora querem contratar preto, sabe?
porque isso está trazendo a representatividade. Isso dá lucro. Contratar preto, né? Tá dando lucro. Foca autonomia financeira, isso. Obrigado, Arnaldo. Boa noite, Luiz. Você que não te vê aqui hoje, você perdeu o show da cigarra correndo atrás de Manu, expulsando o Manu da live. Ai, que noite, viu, gente? Então, a gente precisa ter amor. Amor ao nosso povo é uma das coisas mais importantes para se obter essa autonomia, porque você não vai para lugar nenhum amando o outro povo. Você não vai ter foco no seu povo amando o outro, amando o seu inimigo, flertando com o seu inimigo, né? Se você diz assim, mas o branco me dá uma vida legal, o branco me dá, me trata como rainha. Vê se semana para dizer que o branco trata ela como rainha. Gente, eu sei que às vezes a gente não vai ter aquele preto perfeito, sabe? A gente não vai ter aquele preto de contos de fadas. A gente tá muito com essa cabeça de contos de fadas e achando que homem preto tem que ser príncipe encantado, sabe? Docilizado, bestificado debaixo do nosso pé. Então, a gente não vai ter esse homem preto, mas a gente precisa entender que isso, amar o homem preto, é poder político. Porque você está amando o seu irmão, uma pessoa que faz parte da mesma base ancestral que você, sabe? A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Poder político. Você acha que a Rainha Elizabeth quase enlouqueceu Meghan? Por quê? Porque eles não se relacionam com outros. Eles não se relacionam com mestiços, sabe? Eles querem poder para eles. O título de príncipe, princesa, duquesa, seja que desgraça for, é deles. Isso é poder. A gente precisa entender isso pra gente querer isso pra gente. Nós somos o único povo que a gente não quer se fechar com os nossos. Você assiste The Crown e você vai ver que o povo lá da rainha, às vezes não se amava, estava casada por puro interesse, mas eles mantinham uma estrutura poderosa. Quem quiser que fosse mexer na Inglaterra, não faz. Sabe por quê? Porque eles, mesmo se engalfinhando por dentro ali, mas eles vão estar sempre se defendendo. Eles não vão admitir que nenhum outro venha minar vocês. Quando alguém vem para cima de um deles, eles vão defender, porque nós somos o único povo que defende o opressor. As feministas pretas, quando um homem preto é acusado, mesmo sem prova, elas vão para lá. É isso mesmo, porque macho escroto, não sei o quê, um bocado de abestalhada. Porque se elas entendessem o que é poder político, elas jamais ficariam contra o seu próprio povo. Manu, e se for provado que ele tá errado? Eu não fico contra ele também, não. Sabe por que eu não fico contra ele? Porque se fosse uma mulher preta, a gente precisa ter a estrutura para resolver entre nós. Porque entregar um irmão nosso à justiça branca racista é entregar ele para a morte. E se o erro dele for com a mulher branca, quero que ela poque. Eu sempre digo que se a gente fizesse a loucura de matar um branco a cada 1 hora, eles ainda estavam no lucro, porque eles nos matam a cada 23 minutos. Eu não estou dizendo que é para você matar o branco. Eu estou falando que não é para você ficar contra o seu povo, porque eles se defendem. Pode estar um querendo matar o outro ali dentro, mas eles se defendem. Eu sempre digo, se um jornal coloca lá filho de advogada, filho de desembargadora, jovem não sei o quê, traficou, matou, fez acontecer. Se eles minimizam isso, é porque eles protegem os deles, mesmo eles sendo desgraçados. Agora, se um menino preto for pego usando maconha, cheirando qualquer coisa, eles vão chamar de traficante, porque eles estão contra nós. Somos nós quem temos que nos defender, e a gente não entende isso.
A gente fica defendendo eles porque eles nos ensinaram isso. Sabe? Isso mesmo, fogo nos urugus. Deixa eu ver aqui. Pois é, Jailma. E tem preto e tem branco perfeito? Não existe branco perfeito. Sabe? Deixa eu ver, individualidade não é a nossa solução, isso é a união, exatamente. A gente tem que parar de pensar no nosso sentimento, no nosso umbigo. Eu. Não somos nós, particularmente. É a coletividade. É o nosso povo. A gente precisa se defender de qualquer jeito. Não é defender esses traíras da Casa Grande midiático, não. É defender o nosso povo que está sofrendo, que está batendo biela, que está sendo encarcerado e morto diariamente. É isso que a gente precisa fazer. Mas é aquela coisa, a gente perdoa um caminhão de erros do branco e a gente não perdoa uma agulha dos nossos. Porque nós somos um povo dividido. E se a gente quer uma estrutura política forte, se a gente quer ter direcionamento, isso é uma das principais coisas. Nós precisamos amar o nosso povo acima de qualquer coisa. E nós precisamos defender esse povo acima de qualquer coisa. Vai se lascar que o branco é melhor. Melhor para quem? Melhor para eles. Para nós somos melhores para nós. Enquanto continuamos a pedir aos pés do opressor, não teremos a liberdade mental e física. Isso. Nem sempre, viu, Gleube, né? Nem sempre o mulherismo africano desmascara o movimento feminista, não. Tô vendo um bocado de mulheres também se juntando com as feministas. Pacto narcísico da branquitude. E a gente precisa ter um pacto com os nossos. Coletivo preto. É sobre isso. Então, deixa eu ver aqui, amor ao próprio povo, lealdade aos nossos princípios, e lealdade quer dizer quais são os nossos valores, qual é a nossa cultura, qual é a nossa espiritualidade, quem é o nosso povo. Eu preciso ser leal a isso. Acima de tudo e de todos, de qualquer coisa, eu preciso ser leal aos nossos princípios, aos nossos valores. Eu preciso ser leal ao que é africano. A gente precisa começar a consumir isso, sabe? Internalizar isso e usar isso como mantra. Deixa eu ver aqui, porque a gente não tem muito tempo por causa da cigarra, né? Equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, é que a gente fica nessa vontade de se antecipar para falar, para jogar os nossos na fogueira. Eu lembro que tinha uma frase da rainha que ela dizia que ela nunca vinha a público criticar um primeiro-ministro dela. Nunca vinha a público criticar um primeiro-ministro dela. Ele podia ser o mais miserável do mundo, ele podia cometer erros como aquele que fez a guerra contra Nasser, que ela foi contra, mas em momento nenhum ela ficou contra ele, porque eles se protegem. Sabe? Eles se protegem, eles se unem. Também acho que esse negócio de rótulo, de divisão, de mulherismo, feminismo, machismo, isso nada não ajuda pra gente. A gente é raça. É raça primeiro, é a nossa raça que é a questão. A gente precisa entender isso. Então, o último princípio é a busca da espiritualidade. A gente precisa tirar essa cristianização, essa coisa de culpa, de perdão, essas coisas todas que a gente aprendeu, e começar a buscar a espiritualidade africana, a buscar se relacionar com nossos ancestrais, se relacionar com a natureza, né? Ouvir, buscar forças e seguir esse caminho e se defender, porque nós sabemos que se o candomblé hoje é tratado com esse racismo todo, é porque é de preto. Se não fosse de preto, ninguém queria saber. Se eles conseguirem cooptar o candomblé como fizeram com o samba, vocês vão ver que a perseguição acaba, porque eles vão estar lucrando com isso. E nós aqui não temos que deixar. Deixa eu ver aqui por último, que falta 5 minutos. Querer poder político é o que vai determinar nossos passos. É o que vai fazer com que nosso povo coloque a elevação de África acima de qualquer outra coisa. Dá vontade de palmitar, dá vontade de ganhar dinheiro traindo nossos irmãos, né? De qualquer outro tipo de distração. É por causa da busca por uma África soberana que os negros midiáticos vendidos não merecem nosso respeito. E essa é uma das coisas que a gente precisa entender. Se não tá com a gente, não é irmão.
Se não está buscando a elevação de África, não é irmão. A gente precisa saber que entre os nossos sempre vai ter os traidores. E em qualquer nação é assim. E qualquer nação poderosa não hesita em destruir os traidores e tirar eles do meio de nós. Se você for assistir qualquer série que fale sobre poder, você vai ver que os traidores são, limados. A Revolução do Haiti só teve sucesso porque os traidores, os negrescos, foram limados. Sabe? A gente precisa entender que nem todo preto vai ser nosso irmão, porque muitos querem se vender a casa grande. Enquanto alguns estão querendo construir quilombos, outros estão querendo... É esse texto que eu falei hoje sobre essas mulheres que palmitam e que depois ficam reclamando na internet que a família do marido tá retada porque o filho dela nasceu com a pele mais escura, não é branco puro e aquela coisa toda. Eu não tô nem aí para essas pessoas. Porque essas pessoas escolheram se integrar, sabe? Eu vejo live com mais de 1 hora, mas aqui no Instagram não. Daqui a pouco você vai ver eles tentando derrubar aqui a live. Porque aqui no Instagram só pode ser com 1 hora, sabe? Não, quero assistir o Chefão do Harley também. Eu tenho muita série para assistir. Só que é muita mesmo. E aí eu fico tentando adequar com o trabalho, porque eu preciso sobreviver também, né? E com todas essas coisas. Mas é isso, gente. A gente precisa de poder político muito mais do que de dinheiro. A gente precisa de poder político para direcionar o nosso dinheiro. A gente precisa de poder político para quando o dinheiro chegar em nossa mão, a gente não querer viajar para Paris. A gente precisa ver o que a gente tem que fazer, sabe? Para poder ter poder político, ter a nossa estrutura. E a gente precisa pensar nisso e ter esse direcionamento para não se desviar, sabe? Para não ir para um lado ou para o outro, para poder seguir as modinhas, né? Para não virar afropate. Para não querer casar com branco, para não querer morar no condomínio de branco, para não querer ter o carro mais caro. A gente precisa de um carro para se locomover, a gente precisa de uma casa para morar. A gente não precisa transbordar em dinheiro, porque para você ser rico, é preciso que outros sejam pobres. Então, se você quer montar uma empresa, monte uma empresa e pense, eu preciso empregar os meus e não explorar os meus, sabe? Que bom, Arnaldo, que você gostou. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz. Teve essa atrapalhação, eu não falei tudo que eu queria, não deu tempo, mas como é uma série, a gente vai falar na próxima quinta também sobre poder político. E eu não tenho certeza ainda qual vai ser o subtema, né? Que hoje o poder político é direcionamento, mas eu acredito que a próxima é sobre organização. Certo? A live vai ficar salva. Me perdoem aí pelas loucuras da cigarra. Beijo e até a próxima semana. Na terça ou quarta eu vou avisar que eu vou fazer a live ou no Facebook ou no YouTube. Ainda não tenho certeza. E hoje eu vou deixar a live salva daqui a pouco. Não perca as lives sobre poder político, gente, porque a gente precisa pensar nisso para direcionar a nossa vida. Sabe? Chega de ficar girando em círculo em torno daquilo que é branco. Tá na hora de ter poder. Beijos. Obrigado, Priscila.